Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 28 traz uma mensagem de juízo contra o príncipe e o rei de Tiro, expondo o orgulho e a autodeificação que marcaram sua liderança. O capítulo combina uma linguagem histórica e simbólica para revelar que a arrogância e a pretensão de ocupar o lugar de Deus conduzem à queda, reafirmando que somente o Senhor é soberano sobre todas as nações. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 28 do livro de Ezequiel da Bíblia. Profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. 3 Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. 4 Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. 5 Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. 6 Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 7 Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. 8 Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. 9 Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. 10 Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. 11 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 13 Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. 14 Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18 Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. 19 Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos entender Ezequiel 28 de forma didática, clara, profunda e organizada, porque este é um dos capítulos mais importantes e simbólicos da Bíblia. Tema central: o orgulho que derruba reis e revela a queda espiritual por trás do poder humano. Contexto do capítulo: Tiro era 1. Extremamente rica. 2. Poderosa.
3. Influente. Seu rei tornou-se orgulhoso, achando-se mais do que humano, quase um deus. Deus então revela que por trás desse rei existe um princípio espiritual profundo, o orgulho que gera queda. Parte 1. A condenação do rei de Tiro. Versículos 1-10. O pecado principal. Orgulho extremo. Eu sou Deus, assento-me no trono de Deus. O rei se achava divino, superior a todos. Lição. O maior perigo da prosperidade é achar-se autossuficiente e superior. A falsa sabedoria. Deus diz, és mais sábio que Daniel. Isso é ironia divina. 1. Ele era inteligente. 2. Mas sua sabedoria foi corrompida pelo orgulho e pela ganância. O juízo anunciado. Deus declara. 1. Estrangeiros viriam. 2. Ele seria derrotado. 3. Morreria como homem comum. Mensagem clara. Nenhum poder humano resiste quando Deus decide agir. Parte 2. O texto mais profundo. O querubim no Éden, versículos 11-19. Aqui entramos numa profecia de dupla camada. 1. Camada histórica, rei de Tiro. 2. Camada espiritual, a queda de Satanás. Porque muitos entendem que este texto fala também de Lúcifer. Observe os detalhes. 1. Estava no Éden. 2. Era um querubim ungido. 3. Andava no Monte Santo de Deus. 4. Era perfeito desde a criação. 5. Foi lançado fora por causa do orgulho. Nenhum rei humano viveu no Éden. Isso indica uma referência simbólica e espiritual à queda de Lúcifer, Satanás. A queda de Lúcifer explicada didaticamente. 1. Criado perfeito. 2. Dotado de beleza e sabedoria. 3. Elevou-se em orgulho. 4. Quis ser como Deus. 5. Foi expulso da presença divina. Exatamente o mesmo padrão do rei de Tiro. Mensagem espiritual profunda. Deus mostra que o mesmo espírito que derrubou Lúcifer é o que dominou o rei de Tiro, o orgulho. Voltamos a ler. Profecia contra Sidom. 20 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 21 Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. 22 E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. 23 Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. 24 E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. 25 Assim diz o Senhor Deus: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. 26 E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Parte 3. Profecia contra Sidom, versículos 20 e 23. Sidom era uma cidade próxima e igualmente corrupta. Deus anuncia: 1. Peste. 2. Guerra. 3. Morte. Objetivo: para que saibam que eu sou o Senhor. Parte 4. Restauração de Israel, versículos 24-26. Após os juízos, Deus traz esperança. 1. Israel será restaurado. 2. Habitará seguro. 3. Plantará, construirá, viverá em paz. Deus julga para purificar, não para destruir definitivamente. Mensagem central de Ezequiel 28. O orgulho transforma sabedoria em ruína, beleza em queda e poder em destruição. Lições práticas para hoje. 1. Orgulho é o maior inimigo espiritual. 2. Prosperidade sem humildade gera queda. 3. Toda glória pertence a Deus. 4. Quem se exalta será humilhado. 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resumo em uma frase. Ezequiel 28 mostra que tanto reis quanto anjos caem quando permitem que o orgulho domine o coração. Agora vamos à explicação de Ezequiel 28.
A profecia contra o rei de Tiro, explicação didática, aprofunda algo que começou nos capítulos anteriores. A queda de Tiro não foi apenas econômica, foi espiritual. E a ligação com o Novo Testamento. Aqui Deus revela que por trás da arrogância política e financeira havia um orgulho que queria ocupar o lugar de Deus. Primeiro, o príncipe de Tiro, versículos 1-10, o orgulho humano. O príncipe de Tiro representa o governante humano da cidade. O pecado dele foi: eu sou Deus, no trono de Deus me assento. Versículo 2. Ou seja, 1. Ele enriqueceu pelo comércio. 2. Confiou na sua sabedoria. 3. Construiu poder econômico. E concluiu: não preciso de Deus. O texto mostra o processo: sabedoria, riqueza, orgulho, autodeificação. Ele passou a 1. Confiar em si mesmo como fonte de segurança. 2. Tratar sua posição como divina. 3. Ver sua prosperidade como prova de superioridade. Deus responde dizendo: tu és homem e não Deus. A mensagem: prosperidade pode gerar a ilusão de autossuficiência. Segundo, o rei de Tiro, versículos 11-19, algo além de um homem. Agora o texto muda de linguagem. De repente, o rei de Tiro é descrito como alguém que 1. Esteve no Éden. 2. Era um querubim ungido. 3. Foi criado perfeito. 4. Habitava no Monte Santo de Deus. 5. Caiu por causa do orgulho. Nenhum rei humano. 1. Esteve no Éden. 2. Foi um querubim. 3. Foi criado perfeito. Aqui, o rei de Tiro passa a ser um símbolo de um poder espiritual por trás do trono. O texto diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Versículo 17. O mesmo padrão: perfeição, beleza, orgulho, queda. Ligação com o Novo Testamento. Essa descrição tem paralelos diretos com a queda de Satanás revelada no Novo Testamento. Jesus disse, Lucas 10:18, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. E também vemos o mesmo princípio em 1 Timóteo 3:6, onde Paulo alerta que alguém não deve assumir liderança, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Ou seja, o pecado do diabo foi orgulho espiritual, desejo de exaltação e querer ocupar o lugar de Deus. Exatamente o que aparece em Ezequiel 28. O ensino espiritual do capítulo. Este texto mostra que 1. Existe uma dimensão espiritual por trás de sistemas humanos. 2. O orgulho transforma a bênção em ruína. 3. A autossuficiência é o início da queda. 4. O mesmo pecado pode agir em anjos e em homens. 5. Riqueza e sabedoria podem corromper quando alimentam o ego. Tiro não caiu só por 1. Comércio injusto. 2. Poder político. 3. Alianças militares. Mas porque seu coração disse, eu sou Deus. Mensagem central. Toda exaltação que tenta substituir Deus termina em queda. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!